você já pode vir com um pouco mais de sal, tá? A gente vai fazer quiche. Aliás, é o quiche ou a quiche? Eu sei lá, eu só sei que a quiche de hoje, ela tá simplesmente deliciosa. E se você sabe se é a quiche ou o quiche, já coloca aqui nos comentários pra gente aprender com você também. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho e a gente vai fazer um quiche delicioso de brócolis com creme de milho, que tá uma delícia. Vamos pra receita, mas antes de ir pra receita, clica aqui em curtir que eu sei que você vai amar. Se inscreve nesse canal porque você vai ter muito mais receita, doce, salgado, quiche, bolo, pão. Vamos pra receita. Sempre quando a gente começa a fazer o quiche, a gente começa pela massa. E é o que a gente vai fazer agora. A gente pode fazer essa massa tanto manual, quanto da melhor forma que eu acho, que é usando o processador. Se você tiver o processador, não hesite em usar o processador para fazer essa massa, que você vai ver que rápido que é. Aqui eu já tenho a farinha, a manteiga, a água e o sal, que são os ingredientes que eu vou precisar para poder fazer a massa. E eu começo colocando toda a farinha no processador. Também já coloco o sal. E aqui eu tenho a manteiga. Ela está cortada em pedaços e ela está gelada, quase congelada. Essa manteiga ela tem que estar bem dura para poder fazer essa massa. A massa do quiche nada mais é do que uma massa brisée. É uma massa clássica da confeitaria e ela é muito usada para poder fazer os pratos doces e salgados, tá? Mas a brisée é muito mais para salgado. Não demore para poder trabalhar com essa manteiga porque a gente quer trabalhar com ela gelada. Até a água que a gente está usando aqui também é uma água gelada. Eu tenho até uma pedrinha de gelo aqui para poder manter a temperatura dela mais fria possível. Eu não trabalho muito essa massa. Eu só vou pulsar algumas vezes para poder fazer dessa massa uma farofinha bem amanteigada. Pronto. Aqui eu consigo ver que ainda tem pedaços muito grandes de manteiga. Eu vou dar só uma leve processada. Pronto. Agora eu começo com a água. Eu vou te dar uma média de 2, 3 colheres, a gente vai colocando aqui, só que o mais importante é que eu vou te dizer qual ponto que a gente precisa. E a gente vai por colher. Eu já vou começar com 2, porque eu sei que eu vou precisar talvez de um pouco mais, tá? Novamente. A gente abre para poder começar já a testar a massa. Eu ainda percebo que ela tá uma farofa, ela consegue moldar, tá vendo? Tá quase no ponto, mas ela ainda não fica. Provavelmente mais uma colher aqui a gente já consegue fazer uma bola com essa massa. Vamos checar. Olha como ela já tá montada, ela não é mais aquela farofa. Aqui, se eu aperto, ela já fica uma massa unida. É essa massa que eu preciso. Então, a medida de água é para que você chegue nesse nível de massa aqui. Então, eu pego toda a massa. Ela pode parecer que não uniu, mas isso aqui ela só parece, tá? E não tem problema que você vai ver que alguns pedaços, tem alguns pedaços de manteiga, inclusive, que não foram incorporados. Esses pedaços, eles são maravilhosos para massa, tá? Então aqui, eu só vou dar uma apertadinha para poder unir essa massa. Aqui eu já vou fechar a massa, fechar o pacote, que é esse pacote que a gente vai levar para a geladeira. E aí, gente, eu já aproveito e dou uma leve amassada nela. Aqui eu já tenho o pacote prontinho de massa. A gente vai levar para a geladeira. 30 minutos de descanso e a gente já volta para poder montar essa massa aqui já já. Vamos lá? E aqui tá a nossa massa firme, é o que a gente precisa para poder trabalhar com essa massa. Eu vou precisar de um pouco de farinha, vou precisar do rolo, e aqui tá uma forma de fundo removível. Se você não tiver essa forma, você vai usar um refratário de vidro com um tamanho proporcional que seja dessa forma, e a única questão é que você não vai conseguir desenformar utilizando um refratário de vidro, porque essa massa, ela é muito sensível. Então, caso você tente desenformar, a probabilidade de você quebrar a quiche é muito grande. Eu não posso demorar para poder trabalhar com essa massa, porque ela já está
tá perdendo a temperatura do gelo dela. Guarda esse plástico filme que você vai precisar com ele daqui a pouco. Venho com um pouco de farinha por cima. O que eu preciso aqui é abrir a massa, que ela tenha o diâmetro um pouco maior da forma. Como a massa ela tá dura, se eu pressionar eu posso quebrar e depois fica mais difícil de colar essa massa. Então eu venho delicadamente rolando para um lado e para o outro, e sempre eu vou girar essa massa porque eu não quero que ela cole na mesa. Aqui eu tenho duas formas que eu posso utilizar. Ou eu enrolo a massa no rolo e coloco em cima da forma. Vamos tentar fazer aqui, vamos ver como é que ela tá. Se ela tiver, gente, muito dura, às vezes quando eu vou enrolar a massa no rolo para poder colocar na forma, eu posso quebrar alguma parte. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer esse teste, tá? Tipo assim. Como eu tenho aqui a base, eu posso pegar a própria base, que eu já tenho pronta. Eu posso vir aqui para a forma e pronto. E aqui a gente vai encaixando. Lembra que é uma forma e ela tem uma quina aqui embaixo, tá? E eu preciso que a massa ela esteja envolvida em toda a parte. Eu vou pressionando um pouco a massa para que ela realmente cole na forma. Não tem problema essa parte cair aqui, porque a gente ainda vai cortar essas aparas. Eu venho com uma faquinha e eu vou tirar toda essa rebarba que ela tá aqui. Então eu venho passando. Olha como eu consigo, de uma maneira uniforme, colocar a borda para ela ficar na mesma espessura. Isso aqui você pode fazer mini tortas ou você também pode assar só essa massa como se fosse biscoitinho e comer essa massa porque ele é uma delícia. Então eu vou levar a massa para a geladeira, 15, 20 minutos. 20 minutos para mim é um prazo super bacana. Vou pré-aquecer o meu forno 200 graus, vou tirar a massa da geladeira e vou levar ela para o forno. Mas antes a gente vai fazer uma preparação. Toda vez que você for levar a massa para a geladeira, você vai cobrir ela com alguma coisa, porque você não quer que essa massa resseque. Vou levar para a geladeira e volto para a gente fazer a preparação da massa para colocar ela para pré-assar. Pronto, a nossa massa ela ficou 20 minutos na geladeira, então agora ela está firme no ponto de ir para o forno. O forno ele já está pré-aquecido 200 graus. E agora eu vou fazer uma preparação para poder pré-assar essa massa. Eu vou furar ela em alguns lugares. Eu vou tirar uma folha de papel manteiga. Eu vou dar uma amassada nela. Aqui eu vou colar o papel manteiga na forma. Eu preciso utilizar um peso para que esse peso evite que a massa ela levante. E eu utilizo feijões. Na confeitaria existe um pezinho que é um pezinho de porcelana que ele é próprio para esse tipo de atividade. O feijão é uma saída maravilhosa porque você usa o tempo inteiro só para isso, tá? Uma vez que você assou o feijão, você não consegue cozinhar mais o feijão. E eu coloco o feijão aqui no meio. Aqui ela já está pronta, meu forno já está quente, a massa está gelada, ela já está preparada. A gente vai levar para o forno entre 15 e 18 minutos, a depender da potência do seu forno. Depois de 15 minutos, retirar o feijão, retirar o papel manteiga e colocar mais 5 minutos ele lá no forno. E isso é o processo de pré-assar a nossa massa de quiche. Eu volto com ela pré-assada, a gente prepara o recheio, monta, leva para o forno e vamos finalizar essa quiche maravilhosa. Enquanto a massa do quiche ela está pré-assando, a gente já pode preparar as coisas do recheio, porque na hora que ela estiver pronta, pré-assada, a gente já vai colocar o recheio e ela vai continuar no forno logo depois. Eu gosto de dar um susto nesse brócolis para que ele fique levemente amanteigado, acebolado. Eu vou colocar manteiga. Já coloco a cebola. Toda vez que eu coloco a cebola, gente, já no fogo, eu gosto de colocar um pouquinho de sal, porque esse sal, ele vai tirar um pouco da água da cebola, vai deixar essa água, inclusive, saborizar a manteiga. Enfim, tudo vai ficar maravilhoso com essa misturinha aqui. Os temperos, gente, vocês podem usar e abusar. Se você quiser colocar alho, se você quiser colocar páprica. Aqui eu já tô vendo que tem alguns pontos dela que já estão dourados, a manteiga também já tá bem dourada. Eu já posso levar o brócolis para a panela.
Brócolis caiu na panela, dá uma mexidinha. Esse brócolis, ele vai absorver rapidamente a manteiga que tá aqui. Então, você vai perceber que ele vai dar uma secada. Você vai perceber também que as arvorezinhas do brócolis, ela vai ficar um verde mais intenso, enfim. Gente, isso aqui não tem erro. Você já pode vir com um pouco mais de sal, tá? Que vai precisar. Cuidado com a quantidade de sal, porque a gente colocou sal na cebola, a gente colocou sal aqui. Se você perceber que você precisa de mais manteiga ou um pouco mais de azeite, pode colocar, tá? Isso aqui pra mim, esse susto, ele já é suficiente. Desliga o fogo. O brócolis já tá pronto pra gente usar. A gente já pode deixar reservado, porque já a gente vai montar a quiche. E agora a gente vai fazer o creme, que é a base de fato do quiche. E esse creme, gente, é o que vai fazer com que você utilize qualquer outra coisa para você fazer o quiche do sabor que você quiser. A gente vai colocar o leite, o creme de leite. O quiche tradicional ele é feito com creme de leite fresco. Eu sei que há uma dificuldade grande de achar um creme de leite fresco. Você pode substituir pelo creme de leite de latinha. O de caixinha também vai funcionar, tá? Porém, quanto mais gordo for o creme de leite, mais untuoso e mais gostoso vai ficar o quiche. Você pode pegar essa gordura também da nata. E vamos colocar esse ovo aqui dentro. Essa mistura aqui, você poderia fazer na mão com o fouet e não tem problema nenhum. A questão é que eu quero saborizar essa mistura com algo onde eu preciso processar, que aí entra o milho. Eu vou colocar o milho agora. Não preciso bater muito tempo. Eu já vou colocar ele no vaso. Eu preciso já temperar, eu vou colocar um pouco de pimenta. Já vou colocar sal, não esqueça de colocar. Toda vez que vocês fizerem qualquer coisa com creme de leite, não esquece de colocar noz moscada. E outra, coloca noz moscada fresca, tá? Ralada na hora. Se você quiser bater esses temperos aqui também no liquidificador, não tem problema. Se você quiser acrescentar ervas frescas, se você quiser acrescentar alho frito, enfim. Gente, a imaginação deixa solta, que esse negócio vai ficar perfeito aqui de qualquer jeito, tá? E eu também já tenho essa massa que ela já tá pré-assada. Tá vendo que a massa, ela separou aqui da lateral? Isso é super natural de acontecer com qualquer torta. Eu vou espalhar o máximo que eu conseguir. Certifique-se de que o brócolis ele tá espalhado por toda a quiche. O queijo, eu ralei ele mais grosso. Se eu tivesse ralado fino, eu poderia, por exemplo, misturar ou até mesmo bater junto com o creme e jogar aqui em cima que ele vai derreter do mesmo jeito, tá? Se você quiser fazer o recheio ele todo cremoso, se você quiser bater o brócolis, se você quiser fazer um recheio com cenoura e bater a cenoura, sua referência sempre vai ser a borda da torta, a borda do quiche, a borda da massa. Então, presta atenção nisso. E aqui, gente, a gente vai colocar bem delicado, para que ele caia, para que ele se espalhe. Antes de colocar todo o creme, dá uma ajeitada, porque ela não pode passar da borda da torta, tá? Essa quiche agora, ela vai pro forno e ela vai assar entre 18 e 22 minutos. A gente vai checar, porque eu quero tocar nessa parte de cima e ele tem que estar com uma textura onde ele não mele meu dedo. Ela tem que estar sequinha por cima. E a gente já volta com ela pronta pra gente provar essa delicinha. E aqui a gente já tem a nossa quiche, ela tá finalizada. Ela já tá fria, ela já tá resfriada. Uma coisa que você vai perceber, logo quando ela sai do forno, ela fica levemente abaulada, principalmente aqui nessa parte próxima da lateral. É natural, porque o próprio ovo, ele dá uma crescida no forno, mas depois ele baixa. Eu gosto de fazer esse processo, gente. Eu pego um copo e eu apoio nele aqui no meio. Agora apoio no meio mesmo. Olha que coisa linda. Olha que lateral maravilhosa. Tenta pegar uma parte aqui onde tá a base. E aí você pode colocar qualquer coisa, gente, uma faca lisa, qualquer coisa, porque é só para fazer esse processo aqui para ajudar a empurrar e tirar a base. Que coisa mais linda, gente! Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Lembra aquele restinho de massa que eu falei, dá para fazer biscoito? Eu fiz. Eu assei os biscoitinhos, gente. Olha que coisinha mais fofa. Olha para isso. Agora vamos preparar para eu poder comer essa quiche, porque eu tô doido para poder provar um pedaço desse negócio. Vamos lá? E agora é aquela hora maravilhosa da prova! Vamos comer essa quiche. A minha quiche ela já tá fria. Você pode comer quiche fria ou quiche quente, tanto faz, ela vai estar tão gostosa quanto. Óbvio que quente o queijinho vai dar uma derretidinha e ele vem bem gostoso. Tenta tirar uma fatia bem bonita.
Que lindo! Gente, tá sensacional. Pré-assar é o segredo para você ter a massa perfeita na hora que você vai comer. Principalmente porque ela não vai ficar com aquele fundinho mole que não tá sustentando direito o quiche. É sobre isso. Gente, a noz moscada veio gritando. Ah, que eu amo essa combinação de milho com brócolis. Gente, é uma delícia. Olha como isso tá. Gente, e repara que essa torta tá fria, viu? Esse negócio tá frio. Agora imagina só. Ela tem a quantidade de sal perfeita porque combina. O recheio ele tá muito saboroso, tá? Muito saboroso. Você sente tudo. Você sente o milho, o brócolis, o queijo, meu Deus! Olha, se você for usar um queijo forte, um queijo gorgonzola, só tira um pouquinho do sal do recheio, porque o gorgonzola ele já é naturalmente mais forte. Mas, gente, esse quiche tá perfeita. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários se vai fazer quiche de quê aí na sua casa. Aproveita, dá um like nesse vídeo, porque é a melhor receita e a mais explicada receita de quiche que você já viu nesse YouTube. Então segue a gente para você ver outros vídeos de coisas salgadas, de coisas doces, de bolos, biscoitos e, quem sabe, outros quiches. Ai, eu acho que eu vou querer fazer mais. Vamos, me diz aí, você quer ver quiche de quê aqui no canal? Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.